Hello, students. How are you? Como vocês estão? Tudo bem? I'm your teacher. I'm the teacher Dani. Eu sou a professora Dani, sou a professora de inglês. Vamos trabalhar junto aí esse ano dessa forma meio diferenciada, né? Um pouco presencial, um pouco remotamente. E para ajudar você a fazer as atividades remotas, eu vou gravando essas videoaulas explicando um pouco mais sobre as atividades remotas e aprofundando os temas, tá bom? É importante que você escolha um momento calmo, tranquilo e organizado para fazer essas atividades, que você capriche, tenha atenção, assista os vídeos mais de uma vez se for necessário, ok? E tente se empenhar o máximo que você conseguir na realização das atividades. A partir de agora, esse novo modelo de ensino vai exigir muito mais de vocês, alunos, de que vocês realmente sejam os guias, né, os motoristas desse carrinho que é o aprender. Você vai ter que acelerar ou diminuir a marcha conforme você for desenvolvendo as habilidades aí durante o ano, ok? Nas nossas aulas presenciais, nós vamos estar aí introduzindo os conteúdos, explicando conteúdos, e nas atividades remotas a gente vai estar se aprofundando e praticando esses conteúdos. Eu tenho um canal no YouTube, Teacher Dani Inglês, para que você possa acessar outros vídeos e se aprofundando mais aí em alguns assuntos, ok? Essa primeira atividade é a atividade do bloco 1, referente ao primeiro bimestre, que você vai fazer durante o mês de março. E nós vamos trabalhar algumas estratégias de leitura, busca de informações específicas no texto, o conceito de língua inglesa como língua franca e a retomada do uso do simple present para expressar atividades rotineiras, né? Então, na realidade, nós vamos fazer um warming, um aquecimento, já que você ficou bastante tempo de férias, descansou e tudo, vamos tentar retomar o ritmo de estudo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que eu quero conversar com vocês é sobre o conceito de língua franca. O inglês como língua franca. Bom, a primeira pergunta que você deve se pensar é por que a gente tem que estudar inglês, né? Você já deve ter observado que hoje em dia a língua inglesa ela é muito mais usada no nosso dia a dia, né, do que antigamente. Você vai trabalhar com tecnologia, existem muitas palavras relacionadas à tecnologia que estão em inglês. Você vai ouvir música, tem muitas músicas que estão em inglês. Você vai assistir televisão, muitos programas são originários de outros países de língua inglesa. Então a gente consome essa cultura globalizada com uma língua comum para todos os povos, né, que seria a língua inglesa. A diferença da língua inglesa como língua franca e como uma segunda língua é muito simples. Você estudar para ter uma segunda língua significa você tentar adquirir uma fluência de linguagem bem próxima daquela pessoa que é natural daquele país que fala inglês, né? Então, portanto, por exemplo, eu vou tentar falar e me expressar e escrever o mais próximo possível do inglês britânico. Então eu procuro aí imitar, copiar, aprender as ortografias e tudo mais conforme as normas, as regras da língua inglesa britânica. Agora, se o meu objetivo não é tanto a fluência na comunicação e não é tanto ficar similar, né, bem próximo ao nativo britânico, mas na realidade é usar o inglês como uma ferramenta em que eu possa interagir neste meio, então eu já não tenho que ter tanta preocupação em me comunicar de uma forma tão similar assim, tão próxima assim do inglês natural. Eu posso usar um inglês mais com sotaque, com algumas diferenças e variações de linguagem, que isso é aceito no meio, né? Porque eu estou usando a língua como uma ferramenta simples de comunicação, de interação, e não como uma imersão na cultura, tá bom? Então, por exemplo, um dos exemplos como o inglês como uma língua franca, por exemplo, é um turista de férias, né? Ele não vai passar muito tempo nesse lugar, ele vai passar lá
uma semana, então ele vai usar a língua inglesa como uma ferramenta que possibilite ele interagir nesse meio durante essa uma semana. Então ele vai buscar compreender como se comunicar no aeroporto, num restaurante, num hotel, num táxi, no metrô, quais são as frases típicas desses ambientes, né, os vocabulários típicos desse ambiente, para poder passar por essas situações com mais tranquilidade, para poder compreender o que os outros vão falar com ele e também para ser compreendido, sem preocupação muito de perder sotaque, né, e de acertar todas as estruturas gramaticais que isso implica. Na realidade, ele vai mesmo carregar essa característica turística, né, de passagem. Então, isso é um dos exemplos do inglês como uma língua franca, ok? Agora, se o objetivo é passar mais tempo no país, né, ter uma imersão cultural, absorver o máximo possível dessa cultura, então ao invés de uma semana, vai passar lá 3 meses, 4 meses, aí você vai acabar, mesmo pela sua convivência no lugar, se aproximando cada vez mais desse inglês falado naturalmente daquela região, daquelas pessoas, ok? Então a língua franca não exige tanto essa preocupação de ser, de falar, de escrever tão similar, tão próximo, tão parecido como o falante natural da língua inglesa. Nossa, já falei bastante, né? Mas vamos lá então. Exercício 1. Read the test below and underline the cognate words. Bom, já falei para vocês o ano passado algumas vezes sobre as palavras cognatas. Cognate words são as palavras que estão escritas em inglês, mas que se parecem muito com a nossa língua materna, com o português, ok? A própria palavra cognate, que você enxerga aqui, ó, cognata, se parece muito com o português, ok? Esse recurso de identificar palavras que se parecem com o português é uma ferramenta muito importante para você começar a entender frases e textos, né, em inglês, para procurar compreender alguma coisa. Então é como se fosse umas plaquinhas que vão direcionando o seu pensamento e construindo o seu pensamento sobre esse texto. Vamos tentar observar isso com mais calma? Repare o título do texto aqui, ó. Why did English become important? Você consegue reconhecer aqui alguma palavra bem similar à nossa língua portuguesa? Com certeza você deve ter observado English, inglês, e important, importante. São palavras muito parecidas com o nosso português. Essas são palavras cognatas, ok? Continuando o nosso texto aí, it's easy to see just how important English is around the world. Many international business conduct meetings in English. Universities teach courses in English. And around the world, tourists and travelers use English as a common language. Bom, nesse parágrafo aqui você já deve ter observado várias palavras cognatas, né? Palavras que se parecem com o português. Novamente aparece o important, o English, aqui na frente international, né? Conduct e assim por diante. Você vai procurando aí, o seu olhar já vai ficando mais apurado e mais atento para ir buscando essas palavrinhas que se parecem com o português, ok? Bom, essa introdução aí do nosso texto está dizendo que é muito fácil a gente descobrir o porquê e o como o inglês ficou tão importante no mundo todo, né? Porque na realidade é essa língua que vai conectar várias áreas desse mundo globalizado, desse mundo interligado. É a área dos negócios, dos business, é a área dos estudos de universidades, é turismo, viagens, né? Tecnologia e tudo mais. O inglês acaba ligando todas essas áreas, a área da ciência e tudo que envolve isso daí, ok? E aí ele vai trazer 6 reasons to learn English. 6 razões para você aprender inglês. Vamos dar uma olhadinha delas? Number 1, English is a global language. Number 2, studying English can help you get a job. Number 3, learning English can help you meet new people. 4, English is the language of the media industry. 5, English is the language of the internet. 6, with English you can study all over the world.
Então ele traz aí 6 razões para você aprender inglês. Será que você conseguiu entender as 6? Vamos observar aí? A primeira fala do inglês como uma língua globalizada, ou seja, essa língua que vai fazer esse link, essa conexão entre vários países, entre várias culturas, ok? Então você pode ter dentro de uma mesma reunião um japonês, um americano, um francês, um brasileiro e um espanhol. E para eles se comunicarem, para eles chegarem num acordo, né, é preciso de uma linguagem comum. E geralmente essa linguagem comum é o inglês. Número 2. Study English can help you get a job. Estudar inglês ajuda você a conseguir um bom emprego, né? Já é um diferencial no seu currículo. Learn English can help you meet new people. A gente que trabalha muito e se diverte muito na internet sabe que saber, aprender inglês ajuda você a conhecer pessoas novas nesse meio da internet, jogar, né? O pessoal que gosta de jogos online, fica muito mais fácil quando você sabe lidar com a língua inglesa. Número 4. English is the language of the media industry. É a linguagem da mídia, né? Que você percebe que a gente consome música em inglês, filme em inglês, seriado em inglês. Então, é a língua que mais está presente aí nesse contexto. 5. English is the language of the internet. No problem, né? E deu para entender certinho. With English you can study all over the world. Se você é fluente na língua inglesa, se você domina a linguagem, você pode estudar no mundo todo, ok? Bom, tá aí o texto, foi tirado aí desse site www.bridgetstudios.com. Se você quiser dar uma olhadinha na íntegra, tá lá, ok? Exercício 2. Written in the chart below 5 cognate words from the test. Escreva na tabela abaixo 5 palavras cognatas retiradas do texto. Então, vamos lá. A primeira tá muito fácil. Eu dei até um exemplo aqui. Né? A palavra em inglês é global e a palavra em português é global. Olha só como elas são idênticas, ok? E assim você vai procurar mais algumas e vai listá-las aqui. A versão em inglês e a versão em português, para você ver a proximidade das duas. Número 3. Answer in Portuguese according to the test. Responda em português de acordo com o texto. Então, as perguntas estão em português. Nem vou fazer assim, tomar o tempo do vídeo para ler, né? Porque você vai conseguir ler tranquilamente que elas estão em português e a sua resposta também será em português. 4. Read each situation then match with the right reason to learn English. Então você tem que ler as situações que estão aqui abaixo, estão em português as situações, e relacionar numa justificativa, numa razão para se aprender inglês. Vamos dar uma olhadinha nessas justificativas? Letra A. English to get a job. Então a letra A tem a ver com uma situação que envolve um emprego, um trabalho, saber inglês para conseguir um bom trabalho. Letra B. English the language of internet. Então a segunda situação, a situação B, tem a ver do inglês como uma linguagem da internet. C. English of media industry. Tem a ver com essa indústria midiática, né, de filmes, músicas, seriados e tudo mais. D. English to travel, o inglês para viagens. Você vai ler cada situação e vai tentar relacionar essas situações com as razões para aprender inglês aqui em cima. É só colocar a letra no parênteses. Look at this picture. Dê uma olhada nessa imagem. Essa imagem é um ícone americano, né? E aqui embaixo, se você observar bem, está escrito I want you to speak English. Para quem não sabe, essa imagem foi criada por um cartunista chamado Thomas Nast. Tá? Ele fez esse cartoon, esse desenho, para homenagear Abraham Lincoln, que é um ex-presidente dos Estados Unidos, né? E é claro que ele fez uns traços diferenciados do rosto, né, e tudo mais. Mas acontece que mais pra frente, né, lá em 1917, uma outra pessoa, né, o James Flagg, usou, a pedido das Forças Armadas, né, usou o desenho, que era o desenho original, transformou esse desenho numa chamada para os jovens. Isso era lá o contexto da Primeira Guerra Mundial, e ele usou para poder convocar os jovens para se alistar para o exército. Então, no original, né, tinha a imagem desse senhor e ele dizia I want you, eu quero você, né? A gente precisa de você, se aliste. E agora nessa imagem que você tem aí,
foi modificado novamente, né? Que agora é I want you to speak English. Bom, pensando nisso e conhecendo um pouco da história dessa imagem, né? Você vai explicar aí qual a intenção dessa imagem agora, tá bom? Muito simples, muito fácil, pode responder em português mesmo, não tem problema. Search time. Nós vamos ter alguns momentos dessas atividades remotas, o momento da pesquisa. Você pode usar o seu celular, o computador, pesquisar na internet, ok? Então você vai pesquisar e anotar no quadro que está aí o que significa o conceito de inglês língua franca. Não se esqueça de anotar também a fonte de onde você tirou isso, tá? Se foi da Wikipedia, se foi de algum outro site, você precisa anotar a fonte de que site você tirou, ok? E qual a data que você fez essa consulta. Número 7. Read and complete using the most important words correctly. Leia e complete com as palavras mais importantes corretamente em cada situação. Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, the most important word in English is please. Veja que please está em destaque, né? Ela está em negrito, em caixa alta, significa que é a palavra importante aí. Opa, aqui saiu importante, o corretor de texto fez uma correção, mas para o português, não para o inglês. The most important words are thank you. As duas palavras mais importantes são thank you. The three most important words in English are I am sorry. Ok? Please, thank you, I am sorry. Você vai tentar aplicar essas três palavras, please, thank you, I'm sorry, nessas frases que estão aqui ao baixo. O teacher conversando com o aluno. O teacher diz, silence, Peter. O que você acha que o aluno falou para esse teacher? Ele falou, please, thank you, ou I'm sorry, teacher. Ok? Letra B, can you help me? Você acha que a pessoa falou o que aqui para completar essa pergunta? Você pode me ajudar? Ok? E a letra C, you are so kind. Você é tão gentil. Olha que bonitinho aqui o menininho servindo café para a vovozinha, né? Kind é gentil. Ok? O último exercício da nossa atividade remota é uma revisão do verbo to be. Tá? O verbo to be é um verbo inicial aí nos estudos da língua inglesa, né? É um verbo estrutural e ele significa ser ou estar. Então eu tenho uma tabelinha aqui para você lembrar, leia a tabela com atenção. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, e a tradução aqui embaixo. E depois eu quero que você utilize esses verbos que estão aqui no exercício, completando as frases, ok? Nós estamos com fome, na frase 2. Depois, 3, Luke está atrasado. 4, eles são espanhóis. 5, você está feliz. 6, eu estou com sede. 7, está frio. 8, ela é alemã. 9, ele está adiantado. E 10, nós estamos cansados. Então, repare que é tudo verbo ser e estar, ok? É só dar uma olhadinha na tabela e ir completando, só para você tirar aí a teia de aranha desse assunto e relembrá-lo. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Procure visitar o canal da Teacher algumas vezes, porque nós vamos começar a lançar também conteúdos novos através do canal, para que você possa aprofundar os seus estudos, ok? You can do it. Você consegue. Vamos focar nos estudos, nada de moleza, nada de corpo mole. Vamos lá que a gente tem muito que vencer aí durante esse ano. Bye bye, see you!